tudo isso é muito caro para o sistema. E o sistema, cara, é o sistema do Enlil, tá? Isso está escrito atrás da nota de $1, para qualquer um ver. Que esse sistema nosso aqui é o sistema do Enlil, o sistema econômico principalmente. Você precisa entender melhor que a Terra é um ambiente controlado, por isso até eu escrevi o livro Véu de Maia, Grande Ilusão Contemporânea e a História Proibida, que tem como tema diversos assuntos, inclusive esse. Né? Então, para adquirir é só apontar a câmera do celular para a tela, aí no QR Code, e também no link da descrição do vídeo, você clica lá e já sai em lojaenigmas.com.br, vê o livro Véu de Maia, os outros livros, né? E os outros produtos da Loja Enigmas. Valeu? Então, quem popularizou esse nome no NAC, né? Foi o autor Zecharia Sitchin, um autor de diversas obras, mas que tem falhas, assim, escabrosas, né? Vamos falar assim, estranhas, né? Falhas até estranhas. A primeira grande falha, né? A questão dos Nephilim, dizendo que os Anunnaki é dos Nephilim, etc., quando é muito claro, né? Que não era isso. Os Anunnaki eram os próprios deuses e não os filhos dos deuses. E o outro erro, assim, que eu considero importantíssimo, e é o maior erro, o que faz, assim, a gente abandonar a obra dele, é a questão da cosmologia. O cara se dizia tradutor das tábuas sumérias, linguista e etc, etc, mas ele traduziu a tábua suméria, interpretou elas com a cosmologia da NASA. Quer dizer, ele não pode ser considerado inocente nessa história. Por quê? Porque é impossível que o Sitchin não conhecesse a cosmologia dos sumérios, ou ele não é tradutor de nada, ou ele não estudou o suficiente, o que eu acho muito difícil pelo tanto de livro e dado que tem nesses livros, ou ele realmente optou por fazer uma cosmologia, ignorar a cosmologia dos sumérios e encaixar toda a história dos sumérios, dos deuses, dos Anunnaki, né, dentro da cosmologia da NASA. A partir disso, ele quase criou uma seita ufológica, né, uma coisa assim, uma seita boletoide, né, ufológica. Muitas pessoas que quebram paradigmas, que perceberam que tem alguma coisa errada no mundo, etc., caíram no colo da NASA de novo com essas reportagens dele, com esses livros, com essa extensa obra que ele escreveu. E talvez a mais nociva dela seja um livro de ficção, que ele não deixou muito claro que é um livro de ficção, né? Mas é totalmente, que é o livro de Tien, que é uma obra de ficção, mas ele não deixou claro que era uma obra de ficção. Então, principalmente aqui no Brasil, muitas pessoas seguiram esse livro como se fosse a tradução das tábuas sumérias, o que é impossível. Mas ele é o responsável pela popularização do termo Anunnaki, mas ele é responsável também pela ideia de que os Anunnaki são uma espécie alienígena. É uma espécie de seres, tem os Anunnaki, tem não sei o quê, tem um reptiliano, né? É como se o Anunnaki ele fosse uma espécie, né, do planeta Nibiru. Não, Anunnaki significa aqueles que vieram do céu. Então eles são os Elohim, eles são os Devas, eles são os deuses fenícios, os deuses gregos, os deuses romanos. Você pega a obra de uma forma crítica e vê onde estão as falhas para melhorar o entendimento da humanidade em relação àquele tema. Esses seres, esses deuses que vêm do céu, para a gente eles parecem eternos, em carne mesmo, na terceira dimensão. O corpo deles, que nós estamos falando, esses seres que vêm do céu, são seres de terceira dimensão. E aqui na terceira dimensão, eles têm uma idade elevadíssima. E isso é uma questão que foi estudada diversas vezes aí por vários teóricos, né? Principalmente o Zecharia Sitchin. Segundo ele, existe realmente o sistema solar, indo totalmente contra a cosmologia suméria. E ele interpretou como esse Nibiru sendo um planeta, ok? Então, um planeta que para ele tinha uma órbita que ele chamava de excêntrica, que era uma órbita em torno do Sol. E nós já estudamos aqui a fundo a cosmologia suméria para entender que, para os sumérios, tudo estava em torno da Terra. A Terra era uma plataforma, o Sol e a Lua eram pequenos e estavam sobre a Terra.
Dentro do domo, que, inclusive, interpretações equivocadas do Sith falaram que Antu, a consorte de Anu, muitas vezes é muito mal interpretada na obra dele, mas Antu, na verdade, você pode entender como sendo o nome do próprio domo. Porque o Anu está acima do domo e Antu é a divisão. Não tem como o Nibiru ser um exoplaneta, a boleta orbitando o Sol, porque nada orbitava o Sol para os sumérios, para os babilônicos. A Terra, então, era uma plataforma coberta por um domo, tinha um céu projetado. O que tinha acima do céu? Mais 3 domos. E depois dos 3 domos tinha um oceano. Para os babilônicos tinha 7 domos, em cima e embaixo. Essa é a cosmologia suméria. É por isso que eu venho explicando aqui no canal o que é Nibiru na cosmologia suméria, porque você também precisa aprender isso, entender de uma vez por todas que Nibiru não pode ser essa boleta orbitando o Sol, porque não existe sistema solar, não existe exoplaneta. A vida toda está na grande Terra, no sistema Terra, e num local inacessível para a gente, inacessível dentro das leis do nosso próprio universo. Nós não temos acesso à superfície das águas e nunca teremos ao mundo dos engenheiros, tá? Esses engenheiros não são os seres que vêm do céu, não são os Anunnaki. Os Anunnaki são usurpadores. O quanto que era incrível essa cosmologia suméria, né? Como ela é rica e tem a ver com a nossa realidade, muito mais do que a cosmologia da NASA, muito mais a ver com a nossa realidade, com o que nós vivenciamos, do que o mundo que nós aprendemos nas escolas. Para os sumérios, a Terra, então, era uma plataforma, como vocês podem ver. Porque ela é uma plataforma mesmo, tá? Que tem sustentação, né? Então nós temos aqui o nosso mundo, que é o Ki, que é o reino de Enlil. Nós temos o submundo. O primeiro submundo é o Apsu, que é da onde nasce todas as águas subterrâneas. É o reino de Enki. E mais abaixo nós temos o Irkala, o Kur, né? Tem vários nomes, Irkala, Kur, né? E outros. Que é o mundo intraterreno, mal interpretado como o inferno, porque existe um tipo de inferno no intraterreno? Existe, mas existem reinos ótimos no intraterreno, como Shambhala, né? É que você tem que cruzar todas as cosmologias antigas para entender tudo completamente, tá? Como que você acessa as outras realidades? Através de portais eletromagnéticos, pelos portões do Irkala. E como vocês podem perceber, nós temos aqui diversos domos separando os seres. Na Babilônia, isso vai ser muito mais bem explicado, porque na cosmologia suméria não está tão bem explicado. É um universo que funciona, não tem vácuo. O que tem nesse universo? Água e éter. Éter é o local onde se propagam as ondas do eletromagnetismo. Então o céu que nós estamos vendo agora é um céu falso, é o céu dos Anunnaki, é um céu dos usurpadores. Eu gosto de dar esse nome para eles, dos falsos deuses. Isso aqui, gente, é meramente ilustrativo. É o máximo que eu consigo fazer. Eu precisaria de ilustradores profissionais, né, para pôr as minhas ideias. Mas o mais importante aqui é a gente entender que esse céu que a gente está vendo é um céu falso. É uma projeção dos Anunnaki. Ele é fechado tipo um campo de força, realmente. Um campo de força também extremamente prejudicial à nossa saúde, porque provavelmente ele é de raios gama. Esse sol que nós estamos vendo, pessoal, é um sol para estar dentro desse domo colocado pelos Anunnaki. É um equipamento mesmo, de engenharia avançada. Então, assim, eu sei que tem muita gente que acha que a engenharia dos Anunnaki não é tão boa, mas é sim perto da nossa. A vida longa dos Anunnaki se deve ao tipo de biologia que eles têm, que é a biologia da época do quê? Do céu alto, do fluxo, da época que não tinha sol. Então, quando nós vamos contar o tempo de vida deles, não é um tempo de vida solar para a gente. A gente está contando o nosso tempo através do Sol. Ele dá a ilusão de tempo para a gente. O tempo para o Anunnaki não é a mesma coisa. Eles não contam pelo Sol, nem a biologia deles, nem a genética deles. Acontece que nessa época nós somos criados por eles a partir de Igigi. Ou seja, a Uilu, ele era um rebelde dos Igigi. E ele foi morto para dar início à nossa genética. Então nós temos genética de Igigi. Também sangue Anunnaki, parte da nossa biologia é Anunnaki. E nossa aparência é muito parecida com a deles. Por isso que está refletido isso
nas tábuas, nas esculturas antigas. Só que eles são o quê? Maiores, gigantes pra gente. E estamos nessa roda de Sansara aprisionada por esses seres. Dentro de um mundo que é uma prisão. Por isso que eles fizeram todo esse teatro da bola, do astronauta que nunca consegue sair da Terra, né? O atonauta. Tudo isso é muito caro pro sistema. E o sistema, cara, é o sistema do Enlil, tá? Isso tá escrito atrás da nota de $1, para qualquer um ver. Que esse sistema nosso aqui é o sistema do Enlil, o sistema econômico principalmente. Aqui, essa questão explicada, né? Também por que a nossa biologia não se deu bem com o domo baixo. Porque nós somos criados para o domo alto, toda a biologia, né? Os Anunnaki, gente, eles adulteraram a biologia de toda parte do eixo aqui, onde todos esses continentes que estão fechados pelo domo. Tudo foi alterado.